Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando agora mais um bate-papo História na Mário e o nosso tema hoje é febres e epidemia. E nós temos dois convidados super especial, começando a apresentação exatamente agora com Sabine Righetti, que é pesquisadora, doutora na Unicamp, trabalha com comunicação de ciência, jornalismo científico e percepção pública da ciência e da tecnologia. Mestre e doutora em política científica e tecnológica pela Unicamp. Ela tem uma passagem pela Universidade de Michigan, foi uma Knight Fellow, e pela Graduate School of Education em Stanford, Lehman Fellow em 2017. Ela coordena a agência BORI, projeto de disseminação da ciência nacional à imprensa do país, lançado em 2020, e escreve periodicamente análises sobre ciência e ensino superior para a Folha de São Paulo. E o nosso próximo convidado é Sidney Chalub. Sidney é professor dos departamentos de História e de Estudos Africanos e Afro-Americanos em Harvard University desde 2015. Tem o vínculo também com o Departamento de Línguas e Literaturas Românticas da mesma instituição. Lecionou durante 30 anos na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, são colegas, onde é professor titular colaborador. Sobre história e doença, publicou Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, 1996, e foi um dos organizadores da coletânea Artes e Ofícios de Curar no Brasil, 2003. Tudo certinho? Muito bom. Obrigada pela apresentação tão detalhada. Perfeito, Samara. Muito bom estar aqui com vocês, trocando essa ideia. E aí, para quem está acompanhando, a gente vai ter hoje como norte esse livro aqui. Já tá, eu fiz um monte de marcação, porque comprem esse livro que vocês vão precisar fazer muita marcação também. O nome do livro é História e Descrição da Febre Amarela Epidêmica, que graçou no Rio de Janeiro em 1850. É um relato do José Pereira Rego e tem o pós-fácil do Sidney, que está aqui com a gente hoje. Então, a ideia é a gente bater um papo, é um tema bastante denso, mas que tem muita conexão com o que a gente está vivendo exatamente nesse momento, né, com a pandemia causada pelo coronavírus. Então, para começar, Sidney, eu queria que você contasse um pouquinho como você avalia a importância desse relato nesse momento, né? Foi um livro que foi publicado pela editora Chão no final do ano passado, se eu não me engano, e é um momento muito oportuno para a gente ter acesso a esse relato, mas como você avalia a importância desse relato neste momento para a gente entender um pouco mais sistemicamente, né, o que as epidemias causaram no Brasil, os impactos, né, e o que a gente tem aprendido com isso até então? Então, Samaya, há várias maneiras de dar importância a esse livro, ou por que me ocorreu promover a publicação dele. Eu li esse livro pela primeira vez nos anos 90, na década para 1993, 94, muitos anos atrás, quando eu estava escrevendo, fazendo a pesquisa para a Cidade Febril, que é um livro sobre epidemias no Brasil do século XIX. Foi publicado em 1996. E uma das epidemias que eram mais importantes no século XIX era a febre amarela, que acontecia quase todo verão, a partir de 1850, ela se repetia nas cidades costeiras brasileiras, e foi uma doença muito importante no momento de crise da escravidão no Brasil, porque ela vitimava muitos imigrantes recém-chegados ao Brasil, e isso dificultava políticas de imigração. Além dessa questão da importância que uma doença, num determinado momento, pode assumir para uma sociedade, né, como a Covid, que não é só um problema na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, se bem que o problema no Brasil está adquirindo proporções que não tem em nenhum outro lugar, né? Mas a febre amarela foi uma doença central na história do Brasil na segunda metade do século XIX. Mas, além disso, o que eu acho muito interessante no relato do José Pereira Rego, e aí talvez já começando a conversa com a Sabine, é o relato que o livro faz das dificuldades dos médicos. José Pereira Rego era um médico e ele foi depois uma das principais figuras da saúde pública no Brasil ao longo da segunda metade do século XIX,
E o livro, ele mostra toda a incerteza a respeito de como a doença se propagava, como havia chegado no Brasil e como ela se propagava. Mostra toda a dificuldade e o desconhecimento a respeito de como tratar os pacientes. Não havia um remédio específico que pudesse ser utilizado contra a doença. Então, essa perplexidade, ele registra bem a perplexidade da corporação médica diante do desafio da doença, a luta para tentar lidar com a doença, as estruturas todas da cidade que não dão conta do problema, então você não consegue enterrar os mortos rápido o suficientemente. Nesse período ainda tinha o problema que muitos dos enterramentos eram feitos nas igrejas, então o cemitério era uma coisa nova e às vezes se resistia muito ao enterramento de cemitérios, então vira uma crise também nessa infraestrutura urbana. Então os ecos, né, com aquilo, eu comecei a fazer essa pesquisa lá, eu fiz isso entre abril e outubro, mais ou menos, do ano passado. Então foi pouco depois que a epidemia começou, quando eu vi o que estava acontecendo, eu pensei, nossa, esse livro é muito interessante para pensar um outro momento de crise aguda, apesar das crises serem muito diferentes, os desafios eram semelhantes. Eu vou parar um pouco por aqui agora, eu tenho outras coisas, mas acho que, não sei, não quero ficar... Se eu começar a falar sem parar, eu não paro de falar, né? Então, mas, enfim, inicialmente a ideia foi essa. Eu achei parecido o desafio, a perplexidade, o tamanho da crise e tal, apesar de diferentes, são doenças diferentes e tal. A febre amarela também circulava muito e entre vários países. Era Estados Unidos, Caribe, Brasil, África. Era um contexto atlântico que a febre amarela se espalhava também. Então não é como hoje uma pandemia no globo inteiro, mas também atacava em mais de um continente ao mesmo tempo, em vários países ao mesmo tempo. Sim, acho que o livro fala muito de New Orleans, se eu não me engano, né? Sim, Havana. Havana e outros locais. E aí, Sabine, assim como o Sidney falou, né, já pegando uma carona aí na sua especialidade, que é essa questão, né, dessa dificuldade, desse desafio médico, e esse desafio na ciência também, né? Tem um trecho do livro que destaca bem, né, o quanto os estudos, para que a gente entendesse o que estava acontecendo aqui com a febre amarela lá naquele período, o guia eram estudos internacionais, né, experiências que tinham acontecido em outros países. E aí, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, né, sobre como você vê como aconteceu naquele período e o que a gente conseguiu evoluir até agora, né? Legal, Semaia, obrigada primeiro pela sua condução, é um prazer estar aqui. Sou uma grande fã da Mário de Andrade, sempre, quando a gente podia estar fisicamente, eu sempre estava lá, e em breve espero que a gente possa estar juntos de novo. E Sidney, parabéns pela ideia, eu também estou com o livro aqui comigo, parabéns, eu acho muito, muito importante, eu não sou historiadora, mas eu sou fã do trabalho dos historiadores e desse trabalho de resgatar, né, o momento, e vamos ver o que aconteceu naquele momento e como que se assemelha, e em alguns trechos é assustadoramente semelhante, né, os desafios e situações em que a gente se vê e, nossa, a gente já viveu isso e talvez até não tenha aprendido o suficiente. Mas, ainda assim, era um momento completamente diferente do ponto de vista do país e até institucional do país, né? Porque quando a gente fala de uma doença, a febre amarela, que começa, né, a atingir o país, sobretudo em 1850, a gente está falando de um país que nem tinha universidade ainda. Se a gente pensar as nossas grandes instituições de pesquisa em saúde, a Fiocruz é de 1900, o Instituto Butantan, um pouquinho depois de 1901, as primeiras universidades brasileiras, elas surgem no início do século passado, né? A primeira universidade mesmo, como a gente entende universidade, né? Uma instituição plural,
com várias áreas do conhecimento, produzindo ensino, pesquisa, extensão, né? De 1912, que é a Universidade Federal do Paraná, a USP é da década de 30. Então, a gente nem tinha instituições de pesquisa no Brasil, a gente tinha lá uma outra grande escola, né, que a gente dizia, escolas profissionalizantes, como uma escola de medicina da Bahia, que veio, né, foi criada com a vinda da família real para o Brasil, mas a gente não tinha produção de ciência no Brasil, a gente tinha algumas escolas profissionalizantes. Então, ao contrário do que acontecia, por exemplo, na Europa, né? Na Europa a gente tem universidades com 1000 anos, com muitos séculos. A universidade ao qual Sidney está vinculado, o Harvard, é do século XVII. Então, a gente já tinha produção de conhecimento há muito tempo. Então, quando a gente encara a febre amarela, a gente não tinha produção aqui e a gente, sobretudo, tem que importar, né, esse conhecimento. Isso é muito, muito diferente do que está acontecendo agora na pandemia da Covid-19, porque a gente, apesar de ser muito recente a institucionalização, né, as universidades, os institutos de pesquisa, eles são muito jovens, extremamente jovens, né? O Brasil surge como um produtor de ciência muito recentemente. Apesar disso, a gente está entre os maiores produtores de ciência do mundo, e os maiores produtores de ciência em Covid-19. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de ciência no mundo, e quando a gente olha para as pesquisas especificamente de Covid-19, a gente está em 11º no mundo. Então, o Brasil, os cientistas brasileiros, eles se tornam grandes produtores de ciência, e quando eu falo produtor de ciência parece um pouco pueril, mas assim, especialistas trabalhando para compreender o vírus, a doença, os tratamentos, diagnóstico, vacina, e todos os seus impactos, né? Então, a gente está falando de ciência em ciências humanas, ciências sociais, em virologia, infectologia, em todas as áreas do conhecimento, economia, e a gente é um grande produtor de ciência, inclusive com estudos de impacto mundial, voltados à transmissão da Covid, que é o caso do EpiCovid da Universidade de Pelotas, a compreensão do ponto de vista do genoma do vírus, que é o caso de uma pesquisa da USP. Então, a gente é um grande player. Então, hoje a gente tem uma condição e a gente tem ciência que consegue olhar e pensar respostas para essa doença. Não da maneira como a gente gostaria, porque a gente não tem recursos como os países desenvolvidos. Inclusive, esses recursos têm sido cortados, né, recentemente. Mas a gente consegue ter uma produção e respostas brasileiras e estudos brasileiros muito diferente do que aconteceu lá no início da febre amarela. Sabine, não sei se... Deixa eu falar alguma coisa aqui. Acho muito importante tudo que a Sabine falou e há muitas maneiras de interpretar essa crise, né, que a gente está vivendo. E quando eu faço essa comparação com a importância da febre amarela na crise da escravidão, se nós formos pensar também a crise política que vem junto com a Covid, né, você observa que nos últimos anos, nas últimas décadas, do ponto de vista da economia mundial, na forma como, inclusive, os organismos internacionais que cuidam de economia se pautam ou vêm se pautando por uma ênfase muito grande na questão do tamanho do Estado, na questão dos excessos de gastos, na questão do equilíbrio fiscal, aquilo que às vezes se chama de neoliberalismo, essa coisa dos mercados mais desregulados, com mais liberdade de acumulação e de exploração do trabalho. Esse mundo, digamos assim, do neoliberalismo, a Covid representa uma crise muito aguda para essa concepção. Tá? Porque quando a gente se viu nessa crise, o que aconteceu? Por exemplo, a produção da vacina foi feita por empresas, não é? Indústrias farmacêuticas. Mas o investimento, a maior parte dos recursos são recursos públicos. Tá? O governo norte-americano injetou bilhões de dólares na pesquisa sobre vacina. A mesma coisa na europeia. Tá? Então,
o protagonismo do Estado no momento da crise foi muito fundamental. Nessa hora, por exemplo, e eu espero que isso fique como uma reflexão importante no Brasil, nos próximos tempos, o Brasil tem duas coisas fantásticas cujo valor essa epidemia pode nos ensinar a entender melhor. Uma delas é isso que a Sabine acabou de falar, uma estrutura física de pesquisa invejável. As universidades públicas brasileiras, o sistema público de universidade brasileiro é impressionante, né? Pela qualidade das pesquisas realizadas, pela qualidade da formação das pessoas e por uma outra característica que se acentuou nos últimos anos e que o torna bem diferente da maior parte dos grandes sistemas universitários do mundo, que ele é cada vez mais muito inclusivo. A gente finalmente tem, por exemplo, no sistema universitário brasileiro, público, uma porcentagem de pessoas afrodescendentes tendo aula como estudantes, semelhante à porcentagem de afrodescendentes na sociedade brasileira. Entre os estudantes, essa porcentagem já está parelha, muito diferente do que era há 15 anos atrás, por exemplo. Então, a universidade pública brasileira ela cada vez mais se enraiza na sociedade. Claro que falta muito, né? Entre os professores, o número a supremacia branca impera amplamente. Mas entre os estudantes, isso já não é mais verdade. E isso é muito importante. Né? E você tem o SUS, né? Você tem uma outra coisa, uma outra estrutura que não é raro no resto do mundo. Né? Num país do tamanho do Brasil, não sei se tem em algum outro lugar. Né? Não tem. Que é uma estrutura capilar, né? de saúde pública e tal. Então, que são, enfim, financiadas pelo Estado, criadas, né, por esses mecanismos de utilização do dinheiro do contribuinte para o bem comum, que a gente devia valorizar e que a Covid, espero que a gente estaria sofrendo muito menos se o SUS não tivesse sendo sucateado nos últimos anos, e a gente estaria produzindo provavelmente as nossas próprias vacinas com mais rapidez se os nossos laboratórios não tivessem cronicamente subfinanciados também, coisa que se agravou nos últimos anos. Então, eu acho isso tem essa dimensão muito importante. Eu não estou dizendo nada contra a participação da iniciativa privada necessariamente, aqui ou ali, mas esse tipo de investimento, não é? Que não visa o lucro, que precisa, que é digamos assim, que potencializa o conhecimento, o ensaio e o erro inerente ao conhecimento e tal, esse risco que a ciência representa depende necessariamente do investimento do Estado em grande volume. E a mesma coisa com saúde, né? Saúde é um direito humano básico, ele não pode estar dependente de você poder pagar ou não para ter acesso a isso. É até um caso mais radical do que a universidade pública, a questão do direito à saúde pública, ao acesso à saúde ser mais democraticamente, ser radicalmente democrático numa sociedade. Universal, né? Universal. E é uma coisa que é curioso, né? Porque, óbvio que 1850 era completamente diferente, até pensando em acesso à saúde, né? Era uma outra estrutura. Acho que o SUS traz esse outro patamar, mas ainda assim existe essa desigualdade latente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos tratamentos em relação à Covid-19, né? E, né? Porque é isso, né? Quem está conseguindo acessar aí os planos privados um pouco mais elaborados tem um tratamento muito diferente se a gente pensar no tamanho que o SUS precisaria ter, né? Principalmente agora nessa discussão em relação à vacina, né, Sabine? Porque é isso, né? A gente está começando uma discussão aí também sobre como as empresas estão utilizando essas vacinas aqui no Brasil e tem surgido várias notícias considerando aí essa não distribuição tão adequada. Então, é isso, né? Por mais que a gente tenha avançado, a desigualdade persegue, né? E persegue violentamente. E tem uma questão também que até
quase anterior ao acesso ao sistema de saúde, né, que eu falei de universidades recentes, né, as primeiras universidades públicas aí no começo do século XX, se a gente falar de SUS, o SUS foi idealizado em 86, colocado na Constituição de 88 e a lei do SUS é de 90, né? A gente está falando de uma coisa que aconteceu ontem. Antes do SUS, a gente esquece disso, hoje a gente não sabe disso, mas antes do SUS só tinha acesso à saúde pública quem tivesse emprego com carteira assinada porque a saúde pública era vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, se eu não tenho carteira assinada e eu não tenho dinheiro para pagar minha saúde, eu tenho que contar com a boa vontade de um hospital filantrópico, que a maioria da população precisava. Então, o SUS parte, né, inclusive, a primeira iniciativa de um país de mais de 100 milhões de habitantes na época que diz, não, a saúde vai ser para todo mundo. Então, foi ontem isso, né, extremamente recente. Mas se a gente pensar o que está acontecendo na Covid, até um passo anterior das desigualdades, é até anterior ao acesso à saúde, que é o risco à exposição. O que alguns estudos têm mostrado, inclusive estudos brasileiros, estudos de universidades públicas do Norte, teve um grupo que olhou muito para isso, da disseminação do coronavírus em populações com diferentes perfis etários e raciais. A população negra ela está muito mais exposta e o coronavírus, né, a doença, a Covid, ela é uma doença caracterizada por exposição. Então, se eu tenho que sair à rua, se eu tenho que pegar um transporte lotado, se eu tenho que fazer um trabalho que envolve contato com muita gente, eu estou mais exposto. E aí eu posso pegar o vírus e talvez nem que eu tivesse eu posso pegar a doença, né, me contaminar, nem que eu tivesse acesso a uma super saúde, talvez eu não resistiria. E a população negra, ela está muito mais exposta ao vírus, porque a população branca mais elitizada, ela consegue ficar em casa, trabalhar de casa, ou dar seu jeito. Quem está na rua circulando mais é a população negra, e por isso ela é muito mais vitimada no caso da Covid. E aí, óbvio que também tem a questão do acesso, né, do acesso à saúde e também até do acesso à vacina, né? Os grupos prioritários começaram, por exemplo, por profissionais da saúde, que são em sua maioria brancos. Então, já tem estudo que mostra que os vacinados no Brasil são sobretudo brancos, por enquanto. Exato. Então, essa desigualdade continua louca, persistindo, né? Vá, Sidney. Não, a gente, os historiadores que trabalham, né, com a história das epidemias e tal, uma coisa que a gente sempre enfatiza é essa ideia de que a doença é um fenômeno social, né? Claro que, se você está falando do ponto de vista do cara que estuda microbiologia, ou do médico, o aspecto biológico é fundamental. Para nós, o aspecto fundamental é o aspecto social, a maneira como uma doença se espraia por uma sociedade, ela segue as estruturas que estão postas, né? Então, é bem isso que a Sabine acabou de descrever, numa doença que a sua função econômica na sociedade acaba sendo decisiva tanto para a sua exposição e o risco de você pegar a doença, quanto depois ao tipo de tratamento que você terá acesso, né? No caso da febre amarela, no século XIX, como era uma doença que vinha todo verão, estava ligada ao verão, eles não sabiam, né, que a doença era transmitida por um mosquito. Eles não tinham ideia disso, só foi descoberto na virada do século XIX ao século XX, pelo exército, pela missão médica do exército norte-americano durante a invasão americana a Cuba. Então, isso foi descoberto em 1900. Durante toda a segunda metade do século XIX, a febre amarela acontecia no Brasil todo ano e ninguém sabia como ela era transmitida. Porém, se sabia que a pessoa que saía do local, por exemplo, você tem uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Se você saísse da cidade, um indivíduo doente saísse da cidade, ele não transmitia doença para pessoas que estavam fora da cidade, por exemplo. Diferente, por exemplo, de varíola.
cólera, doenças altamente contagiosas e que eles não sabiam. Não depende de um vetor externo, como o mosquito, para ser transmitida de humano a humano, né? Ela transmite diretamente de uma pessoa para outra. Essas doenças, você tira o varioloso do Rio de Janeiro, leva ele para Friburgo, ele vai espalhar varíola em Friburgo. Mas o doente de febre amarela não vai espalhar febre amarela em Friburgo. Tá? Então, o que as elites perceberam? Tá? Que se você se afastasse da cidade e fosse para regiões serranas, você não tinha doença. Todo verão, as classes abastadas do Rio de Janeiro, quem podia, passava o verão em Petrópolis. Quem cresceu lendo Machado de Assis, por exemplo, sabe que em muitos contos, em romances e tal, você passa o verão em Petrópolis. Por que você passa o verão em Petrópolis? Porque Petrópolis não tinha febre amarela. Você sobe a serra, naquela época pelo menos não tinha. Não tinha. Hoje em dia não sei se tem dengue, é capaz de ter dengue em toda parte, que é o mesmo mosquito. Mas eu tenho, só para reforçar a ideia de que o que a doença faz numa sociedade depende da estrutura dessa sociedade. Ela não é não é um fato natural, no sentido é natural no sentido biológico da transmissão do vírus e tal. Mas o vírus anda por dentro da sociedade. É o caminho inclusive, dele. Inclusive, pode falar. A gente se empolgou aqui. Bate-papo de bar, tô adorando. Não, mas é muito curioso, quando eu cheguei nessa parte de Petrópolis, eu me lembro muito desse momento, né, atual em que a gente está vivendo, em que é isso, né? Algumas pessoas conseguem fazer isolamento, eu consigo fazer isolamento hoje. E tem gente que consegue passear, ir para sua casa no campo, para o seu sítio, né? Enquanto acontece exatamente o que a Sabine disse, né? A grande massa populacional que é preta e periférica está exposta, porque é isso, né? Nesse momento, além do vírus, a gente tem a fome, não existem opções, né? E aí eu até tinha aqui preparado para a gente conversar nesse sentido higienista da coisa mesmo, né? Eu acho que o livro escancara isso muito forte lá no século XIX, mas pensando em como isso colaborou, né, com uma série de outros processos até para oficialização, vamos dizer assim, do término do tráfico, né? Porque existe do tráfico das pessoas escravizadas trazidas de África, sequestradas, porque existia esse interesse de branquear o Brasil, né? Então, muitas das culpas aí da febre amarela, não é, Sidney? Tinha relação com isso, né? Mas esbarrava em uma série de interesses. Então, se a gente parar as embarcações, sejam elas por tráfico ou por outras questões, esbarra na economia, mas como é que eu vou lidar com tal coisa, enfim, foi um conglomerado de escolhas políticas que na verdade, são uma consequência que a gente está vivendo hoje, né? O que aconteceu lá atrás é totalmente a consequência do que a gente está vivendo hoje também. Então, esse aspecto da relação da febre amarela e o tráfico africano de escravos também é interessante para ver o sentido social da doença, né? Porque o Brasil, na verdade, já tinha abolido o tráfico africano de escravos por lei em 1831. Tinha sido um acordo feito por ocasião da independência, para o reconhecimento do Brasil no exterior, para o apoio inglês ao reconhecimento do Brasil no exterior. Essa lei veio em 1831, novembro de 1831. O tráfico diminuiu por uns anos, mas depois a expansão do café e a demanda por mão de obra escravizada na cafeicultura fluminense e depois na cafeicultura paulista, no Vale do Paraíba, fez explodir o tráfico. Só que era ilegal, era a revelia das leis do país, era contrabando. A expansão do café no Brasil e toda a riqueza do Império Brasileiro e tal dependia de uma grande operação de contrabando a qual o Estado fez vistas grossas. Quando chega em 1850, você tem muita pressão inglesa contra o tráfico, mas a epidemia de febre amarela ela é decisiva, porque a febre amarela ela era endêmica na costa da África.
e durante muito tempo se desconfiava que algumas vezes a tripulação dos navios envolvidos no tráfico vinha com gente contaminada de febre amarela e a doença se espalhava, principalmente no sul dos Estados Unidos, tá? E no Caribe. E, pela primeira vez, se espalha nas várias cidades costeiras brasileiras em 1850. Deve ter havido caso de febre amarela antes nas cidades costeiras brasileiras que não viraram epidemia, tá? No caso do Rio de Janeiro, muito provavelmente a epidemia pegou por causa da quantidade de imigrantes portugueses que vinham chegando na cidade. Então, havia muita gente suscetível de ter febre amarela. Os africanos não sofriam com a febre amarela porque eles provavelmente tinham tido febre amarela como quando crianças, nos locais da África de onde eles vieram. Então, a doença teve esse significado racial forte porque os negros não morriam da doença e os imigrantes europeus morriam muito da doença. Então, e isso acaba sendo importante para o fim do tráfico, porque o tráfico negreiro, o tráfico africano, ele significaria, eles achavam, né, que ia continuar a trazer febre amarela e era uma ameaça às classes abastadas, que se achavam brancas, né, e que viam tantos imigrantes brancos morrendo e se achavam ameaçadas pela doença. Então, o sentido social da doença é sempre muito importante de perceber, né? A Covid, tudo que a Sabine falou antes, mostra bem como a gente ainda vai estar falando muitos anos sobre o sentido social da Covid. Esse balanço ainda não está feito, porque, enfim, a tragédia continua, né? Mas eu tenho certeza que haverá aí muitos anos para entender exatamente o sentido social dessa doença, para além do que eu falei, eu tenho descrito essa doença como uma distopia neoliberal, né? Porque, de repente, os mercados parou tudo, as pessoas não podem ir e vir, tudo aquilo que se imaginou como ideologia do mercado nos últimos anos, né? Liberdade total para exploração econômica, movimento de mercadorias, de pessoas, Estado mínimo, tudo isso, sem o Estado nada funciona, né? A economia, o direito de ir e vir está irremediavelmente comprometido até que a crise de saúde pública se resolva, né? O mais engraçado é engraçado não é engraçado do ponto de vista trágico, né? É essa aparente oposição entre economia e saúde pública, né? Como se fosse possível que a economia voltasse a ficar em pé sem resolver o problema da saúde pública, né? Não sei como é que pode demorar tanto tempo para entender isso. Até hoje no Brasil não se entendeu, né? Quer dizer, eu digo o governo. Até hoje não entendeu que se não resolver o problema da saúde pública, não tem economia, né? E esse é um problema abundante de informação, né, Sabine? Porque é isso, as orientações científicas dizem que a saída é o isolamento, né? Os médicos, e temos contradições na classe médica, mas os médicos têm orientado a importância, né, do distanciamento. E mesmo assim existe uma confusão na população, né? Porque é isso. Os governantes, os liderantes não estão colaborando com isso e existe esse negacionismo, né, crônico, que é uma coisa que eu achei muito curioso, né? Quando eu vi que lá em 1850 também disseram, não, mas a gente não pode parar, porque vai impactar a economia. Eu falei, cara, a gente não está aprendendo bem, não é, Sabine? A gente não aprendeu nada, exato. É interessante que, quando você diz, né, aos cientistas, na verdade, assim, nesse momento que a gente está tendo essa conversa, né, a pandemia ela já tem mais de um ano, o vírus ele já é conhecido há um tempo significativo, para a ciência é bastante tempo, a gente já tem milhares e milhares e milhares de estudos no Brasil, no mundo, entendendo o vírus, né, testando cura, tentando reposicionamento de drogas para testar tratamento, isso não funciona, isso aqui parece que pode ser alguma coisa, e vacina, tal. Então a gente tem muita, talvez seja a primeira vez na história, quer dizer, com certeza é a primeira vez na história, que cientistas do mundo todo, de todas as áreas do conhecimento, se voltaram para um mesmo tema, porque, né, o mundo parou
de uma maneira inédita, e está todo mundo olhando, tentando resolver essa doença, né, que paralisou todo mundo. Então, a gente tem muita produção de conhecimento. E a gente já sabe. A gente já sabe como o vírus se transmite, a gente já sabe que quando tem pico precisa fazer isolamento em diferentes medidas. No caso desse momento que a gente está no Brasil, precisaria ser um lockdown total, a gente precisa deixar as pessoas em casa, saindo apenas se necessário, urgente, para ir no mercado ou para ir trabalhar, se for um trabalho super prioritário que eu tenho que estar na rua, enfim. E para isso eu preciso de políticas sociais para permitir que as pessoas fiquem em casa e que tenham comida, enfim. Isso tudo a gente já sabe como o vírus transmite, a gente já sabe detalhes, a gente já sabe até como medir, né? A gente sabe que dá para medir a quantidade de carbônico nos ambientes para ver se a ventilação está boa, para ver se tem risco de transmissão ali. A gente já sabe um monte de coisa. Mas o que acontece é que, a ciência vai caminhando, só que essas informações, elas não são legais. Elas são informações duras, elas são informações que mostram que as pessoas estão morrendo, que a gente precisa parar tudo, que a gente precisa ficar trancado em casa. Isso não é legal. O que é legal? É legal falar assim, não, tem um remédio aí que, estão escondendo de você, mas eu sei que cura a Covid, você está sendo enganado. Ou, não precisa ficar em casa não, imagina, se ficar em casa vai ser ruim para a economia, ao contrário do que os cientistas estão dizendo. Então, tem toda uma movimentação de desinformação que vai contra o consenso científico. Isso que é importante a gente entender. Tem estudo que diz que o lockdown não funciona? Tem. Tem um ou outro. Mas o consenso científico, a imensa maioria dos estudos no mundo, aponta que sim, o lockdown funciona. Mas tem um outro estudo também que diz que não tem aquecimento global. Só que o consenso científico mostra que sim, tem aquecimento global. Então, a gente sempre tem que tomar decisões, né, como governo, e formular política pública olhando para o consenso, não para o que diz um cientista de uma instituição ou um médico da minha tia, sei lá. É o consenso. Então, o que o consenso dos médicos diz? O que o consenso dos cientistas dizem? Então, o governo deveria estar olhando, o governo em diferentes níveis, né, municipal, estadual, mas sobretudo federal, porque está na nossa Constituição que as políticas de saúde elas devem ser orquestradas pelo governo federal, e as diretrizes também, deveria estar olhando o consenso. Aí, o que acontece? Né? Não tem isso, então os cientistas dizem uma coisa no consenso, na TV, por exemplo, os médicos dizem uma coisa na TV, mas aí um governante diz o contrário. Diz, não, tal remédio cura, é isso aí, não precisa ficar em casa, não vou usar máscara, sei lá, não precisa usar máscara. E aí as pessoas ficam confusas. Então, eu sempre gosto de dizer que não é que as pessoas estão loucas, estão erradas, elas estão mal intencionadas, elas estão extremamente confusas, porque o governo, que é uma voz de autoridade, diz algo diferente do que a ciência diz. E aí eu vou acreditar em quem? Que informação que eu levo a sério? É a do cientista, que eu tenho um distanciamento, eu não conheço muito bem, ou do governo, que eu conheço um pouco mais? Então está todo mundo muito perdido e está sendo muito difícil comunicar, informar a população nessa confusão toda. Saberia, deixa eu dizer uma outra coisa que acho que tem muito a ver com a sua área também. Tem até um pouco de curiosidade de saber o que você acha disso. Uma coisa que eu acho que também sempre me fascinou no livro do José Pereira Rego, são todas as incertezas científicas. Então, ele vai descrevendo as várias hipóteses de como a doença se transmite, quais são as possibilidades de tal hipótese estar certa, qual é a outra e tal. E, no final, ele reconhece a dificuldade de saber, o desconhecimento e tal, e diz qual é a hipótese que parece mais provável para ele. Mas, enfim, dá bem uma ideia da incerteza do caminho da ciência. Né? O que eu acho, essa confusão que você descreve em relação à Covid, me faz pensar uma outra coisa, que a gente nunca teve, acho que nunca houve na história da humanidade, tanta circulação de informação científica. Nunca houve nada parecido com isso. Né? A gente está há mais de um ano lendo todo dia. Qualquer pessoa que lê jornal, que lê revista, que clica na internet, procura alguma coisa, está lendo notícias sobre as últimas descobertas a respeito de como a doença se transmite, quais são os sintomas, quais são as pessoas mais suscetíveis. Você está o tempo todo. E se a gente for pensar bem, por exemplo, em março do ano passado, quando teve
os primeiros lockdown e tal, havia uma ênfase muito grande na transmissão da doença pelo toque, pelo contato, né? Aquela coisa, a primeira recomendação mais intensa não foi usar máscara. A primeira recomendação era lavar a mão, não sei o que e tal, né? As pessoas, os pesquisadores continuaram a fazer o seu trabalho, não é? Sem que eles tenham dito que a gente não precisa mais lavar a mão, claramente houve um deslocamento muito agudo, porque eles descobriram que, na verdade, a doença se transmite muito mais intensamente pelas vias aéreas. Aí começaram a tentar entender como é que o vírus aparece. Aí esses estudos todos de nuvens, né? Você vê assim, essas coisas assustadoras, quando você abre a boca, a nuvem que faz em torno do que você... A gente nunca tinha pensado nessas coisas, que falar ao vivo, de perto, com as pessoas sem máscara, nunca mais será a mesma coisa. Acho que ninguém mais quer. Eu sei que vai acontecer. Mas, enfim, eu estou querendo dizer o seguinte: a gente tem tido um curso intensivo da ciência como processo. Né? Os cientistas não nascem sabendo nada. Eles não partem de uma pesquisa sabendo nada, eles vão descobrindo. Isso, por um lado, acho que para pessoas como você e eu, para ser mais, deve ser uma coisa fascinante, né? Você está vendo aquele experimentação constante, cada dia você sabe que vai aprender alguma coisa nova e tal. Para um governante, por exemplo, estruturalmente analfabeto em ciência, um governante hipotético, que seja estruturalmente, sofre de analfabetismo estrutural em ciência, não precisa dizer que há vários pelo mundo afora. E pessoas que também não têm essa experiência, não é? Elas podem achar que isso tudo é só contradição. Quer dizer, os cientistas não sabem o que eles estão fazendo. Uma hora eles dizem uma coisa, outra hora eles dizem outra, um dia eles descobrem isso, um dia eles descobrem aquilo. Então, a ideia da ciência como um processo de incerteza, como um processo de indeterminação, é claro que não é uma coisa aleatória, eles sabem muita coisa, mas quanto mais você sabe, você entende que tem coisas que você precisa saber. Esse caminhar constante nunca foi tão público. Né? Então, acho que tem essa coisa meio contraditória, né? Quer dizer, existe um motivo, digamos assim, onde você pode ancorar a desinformação e a mentira, né? Que é o fato de que, para quem está de fora e vendo de um ponto de vista de ignorância estrutural, você realmente não entende o que está acontecendo. Os caras não sabem o que estão falando. Um dia diz uma coisa, um dia diz outra. E acho que para complementar, Sabine, só para dar mais uma pitada aí, pegar a carona aqui no Sidney para você comentar, é isso, né? Tem essa questão de ignorar e negar a ciência, mas de fomentar a confusão, né? Principalmente no Brasil, não mais de uma vez, a gente viu vários comentários no sentido de mas cada hora dizem uma coisa, ou se a gente não sabe o que fazer, a gente precisa testar mesmo, mas na verdade... O lance é que a ciência hoje está descobrindo fácil que não tem que fazer, né? A gente sabe que a gente não tem que fazer, né? Aí que tá a maldade. Exato. E esse ponto é muito importante, porque a incerteza científica, ela faz parte do processo científico. Isso, né, quem está dentro da ciência sabe. Então, a testagem, né, a coisa de ter uma hipótese, não é exatamente isso, ou é isso, e aí vem um outro cientista e avança naquele conhecimento e descobre mais um pouquinho. Então, isso é parte do processo científico, é totalmente esperado. Já ouvi muita gente dizer, já vi fake news, governantes dizerem coisas do tipo, mas se é um vírus respiratório, por que não disseram desde o começo que era para usar máscara? Bom, porque é exatamente o que o Sidney falou, a gente não sabia no começo que era um vírus respiratório e que se transmitia pelo ar tão facilmente. Então, agora, quando soubemos, né, até que outra pesquisa venha, seja testada, validada e vire um outro consenso, até que isso aconteça, o consenso atual é que é um vírus respiratório, temos que usar máscara e por aí vai. Pode até acontecer de ter um outro consenso, é assim que a ciência caminha, né? Até tem um sociólogo da ciência que eu gosto bastante, Thomas Kuhn, que fala de paradigmas da ciência. Agora, o paradigma é esse, o vírus, ele é respiratório, a gente tem que usar máscara, ter distanciamento e tal, é a última informação que a gente tem no consenso. Mas a desinformação se baseia muito
na falta de conhecimento das pessoas sobre o processo científico, que de fato não fazia parte das pessoas na imprensa, na mídia, nunca ficava vendo, por exemplo, quando a gente viu uma notícia de uma vacina que seria testada em fase 1. Jamais! Fase 1 é o primeiro teste em humanos em que a gente testa a segurança da vacina, não é nem se ela vai dar certo, é a segurança. Outro dia fizeram um estardalhaço de 2 vacinas brasileiras que serão testadas em fase 1, como se elas fossem as vacinas prontas já. A gente nunca noticiou esse tipo de coisa, algo que vai começar a ser testado em fase 1, ou algo que deu certo em célula. Quase tudo dá certo em célula. A célula é resistente, você fica lá bombardeando a célula, ela está lá vivona. Mas você passa para outro modelo, não aguenta. Então, a gente nunca noticia algo que dá certo em célula. Então, agora a gente está noticiando tudo. E para adicionar esse cenário que é terrível, a gente, no Brasil, a gente tem uma educação científica de base muito ruim. A gente não tem educação científica, a gente não entende a experimentação. A gente, por exemplo, não tem aula na escola, em laboratório. A gente quase não tem laboratório nas escolas brasileiras. Os dados do Censo da Educação básica mostra que só 1 em cada 10 escolas do Brasil, incluindo as privadas, tem um laboratório, o que nem sequer significa que esse laboratório está funcionando. Então, a gente aprende ciência na lousa, a gente aprende o conceito pronto, a gente não entende esse processo de experimentação, de testar de hipótese, né? E aí é um cenário propício, né? Eu não entendo como a ciência é feita, eu nunca tive contato com isso antes, por meio de informação, eu não entendo o consenso científico, aí, de repente, o governo está me dizendo uma coisa diferente de cientistas, então eu vou acreditar no que o governo está dizendo. A gente criou um terreno fértil para desinformação circular, o que é gravíssimo, né? É muito preocupante. Sabine, tem uma... Ops. Não, só ia fazer uma colocação para vocês também embarcarem, que uma coisa é essa desinformação e essa confusão que chega no nível, eu sou jornalista, eu preciso da informação certa para comunicar, é péssimo para mim. Mas e quando essa desinformação e essa contradição, que é uma coisa que o livro trata, né, como o Sidney trouxe, né? O José Pereira Rego, ele é um médico ali, uma pessoa dedicada à saúde e experimentação, registrando isso. Mas hoje, na atualidade, essa contradição não deveria chegar aos consultórios, né? A gente tem vivido isso. Tem uma coisa aqui, Sidney, que inclusive fala da sangria, né? Meu Deus, se eu vivi nessa época, ainda bem que eu não lembro, porque era isso, né? Não se sabia como cuidar, então tinha essa questão da sangria, tinha uma questão social ali também, que a sangria acabou se estendendo por um período para a população mais pobre, enfim, tem uma série de questões. Mas hoje a gente tem kit Covid e cloroquina, sabe? E, bom, enfim, a ciência deveria ditar a medicina, né? Essa contradição também chegou nos consultórios. Eu vou falar disso que você disse, Semaia, mas antes só para completar um pouco ainda essa conversa com a Sabine, que é essa coisa mesmo de divulgação científica, de como as pessoas veem a ciência. Eu acho realmente, Sabine, que esse é um momento incrível para uma área como a sua, né? Nunca se divulgou tanta ciência, para o bem ou para o mal, tá? E isso é muito interessante. Mas olha, e aí a Covid tem os seus desafios específicos também, não é? Porque é uma doença que muita gente transmite sem ter sintoma, não é? Isso é uma outra coisa também que é muito importante na ciência. A ciência, as conclusões dela, às vezes as mais importantes, elas têm muito menos a ver com aquilo que você observa e muito mais a ver com aquilo que explica a maneira como você observa as coisas. Para dar um exemplo assim bem... Esse é exemplo de terraplanismo epistemológico. Dá um exemplo de terraplanismo epistemológico. Se você sair andando na rua e você caminha longamente, você pode achar que a Terra é plana. E, afinal de contas, você não vai sentir a curvatura da Terra andando. Se você ficar parado olhando para o céu o dia inteiro, você vai achar que o Sol está girando em torno da Terra. Não é? Para a gente saber, ou seja, as duas coisas são falsas, mas são falsas não por causa da maneira como você observa as coisas, mas por causa de todo o conhecimento científico que foi construído e que faz com que você
observe desse jeito, mas as coisas funcionam de maneira diferente daquilo que você vê, né? A Covid, nesse sentido de que a doença se transmite muito sem ninguém ver o doente, ela ajuda muito a criar essa ideia de que estão exagerando, a doença, né? Então, esse terraplanismo epistemológico, essa dificuldade de entender que a forma como as coisas acontecem e a explicação de como as coisas acontecem estão além daquilo que você vê, isso é um mote incrível para inventar mentiras também. Ué, mas se as coisas são desse jeito, mas ninguém está vendo que é desse jeito, por que eu não posso inventar que elas são de outra maneira? Isso é uma grande sacação do terraplanismo epistemológico, né? Quer dizer, a ideia de que desconfiar, se você pode desconfiar que aquilo que você vê não é o que explica o que você vê, então você pode dizer que os fatos são outros. Você inventa outros fatos, são chamados fatos alternativos, né? Então, isso eu acho que é outra dificuldade fundamental nesse conjunto todo da ciência, né? De explicar a ciência para o leigo, para quem não... Eu trabalho com história, com textos literários, quase todo texto que eu leio, o primeiro ponto de partida é que eu não acredito no que eu estou lendo, quer dizer, o que está ali não é o que... ali é o início da conversa sobre a interpretação do texto. Agora, essa outra parte que você falou também é muito importante, é difícil de explicar o que está acontecendo com os médicos hoje em dia, né? Porque quando o José Pereira Rego estava falando sobre as formas de tratamento que os médicos tentavam sobre a febre amarela, você está no século XIX. Você não tem anestesia, você não tem noção de asepsia, não existe antibiótico. Você está no momento da história da medicina anterior à microbiologia, não é? Você não tem imunizações, você não tem vacina, você só tem vacina contra a varíola, mesmo muito precária na época. Você está num outro momento da história da medicina. Tanto que, por exemplo, durante a epidemia amarela, a homeopatia graçou, ela se tornou muito popular, porque entre receber sangria, purgatório e tal, para você, e o tratamento homeopático, que se não ajudava, não atrapalhava o paciente, a homeopatia se tornou cada vez mais popular naquele período, né? Agora, em 2021, não é? Depois da própria ciência médica ter mostrado uma eficácia impressionante. Por exemplo, a história mais incrível é a história das imunizações, né? Eu trabalho com o século XIX, eu vejo estatística de mortalidade de crianças por sarampo, por exemplo, né? Hoje em dia, as crianças não morrem mais de sarampo. Ou a quantidade de gente morrendo de doenças de varíola, né? De doenças que depois, no século XX, a poliomielite, né? A quantidade de crianças que ficaram com problemas físicos ou que morreram. Então, essas campanhas de imunização e mais todas essas outras áreas que a medicina científica avançou, eu acho inacreditável. Eu não consigo entender direito o que acontece com essas... Deve ter alguma coisa profundamente errada com a maneira como esses médicos estão sendo formados nas faculdades de medicina, a ponto de eles se tornarem vetores dessa espécie de curandeirismo pseudocientífico, que é o que esse kit cloroquina representa, né? Kit Covid. Eu ia falar isso, inclusive. Não, só complementar, eu ia falar exatamente esse ponto, Sidney. Inclusive, sobre a formação dos médicos, né? Antes da Covid, já tinha um grupo de pesquisadores e comunicadores de ciência, especialistas alertando para a questão de que muitos médicos formados em medicina trabalhavam com tratamentos sem evidência científica e que, inclusive, alguns desses tratamentos faziam parte do SUS.
E existe uma movimentação de não podemos ter tratamentos sem evidências científicas no SUS, inclusive fora do país, isso aconteceu no Reino Unido, na França, uma movimentação para que para que só se tivesse tratamento com evidência científica nos sistemas públicos, enfim, isso já existia no Brasil. Eu me lembro até que o Instituto Questão de Ciência, que é um instituto que foi criado pela Natália Pasternak, que virou microbiologista, que virou uma grande porta-voz, né, sobre a Covid no Brasil, ela criou esse instituto e no início de 2020 ela anunciou que a missão do ano era a questão da homeopatia. Por que a gente tem a homeopatia como prática, tratamento sem evidências científicas? Aí a pandemia mudou tudo. Então, há uma questão de fundo que é a formação dos médicos. Será que os médicos não têm formação científica suficiente? Será que eles não entendem como uma droga é testada? Eu não tenho essa resposta, mas me parece que essa é a questão. A gente tem médicos, mas não significa que o médico teve formação em ciência, porque ele é médico. Não significa que ele entende como uma vacina ou um remédio seja testado e qual funciona ou qual não funciona. A gente tem várias... uso de vitamina C, uso de vitamina D, muitos médicos prescrevendo para questões que não têm evidência. E as pessoas gastam dinheiro com isso, inclusive até tem efeitos colaterais, né? O uso exagerado de algumas vitaminas tem efeitos colaterais graves. Então, assim como o uso de ivermectina tem efeitos colaterais graves agora na Covid, né? Do vermífugo e ivermectina, tem até gente já precisando de transplante de fígado por causa do uso de ivermectina. Então, isso é muito grave. Agora, não tem essa resposta. Essa é uma das perguntas que eu mais faço nesses debates. O que está acontecendo com os médicos, né? Eu também gostaria de saber. Essa seja feita, não é os médicos, né? Artigo definido. Exato. A gente não pode ser... Exato, é uma minoria, na verdade. O consenso não é esse. Eu acredito que seja uma minoria. É uma minoria. Uma minoria que faz barulho. É uma minoria barulhenta, né? Que a gente tem que agradecer ao trabalho incrível da classe médica, todos os profissionais de enfermagem, todos os profissionais de saúde, pela forma como estão enfrentando uma crise com insuficiência de recursos, com muito sacrifício pessoal e tal. E, na verdade, o que mais choca nessa pequena minoria que difunde tratamentos ilusórios e ajuda o negacionismo que vem do governo central é que essa pequena minoria, na verdade, torna mais difícil a vida daqueles que estão realmente na frente, né, no processo de combate e de atendimento aos doentes, que ficam, na verdade, o número de doentes não para de crescer, em parte porque esse negacionismo em vários níveis, né, que vem do governo, mas que é adotado por uma parte da própria classe médica, esse negacionismo acaba comprometendo a classe como um todo e o trabalho dela em relação ao atendimento das pessoas. Então, é uma coisa trágica. Eu acho que em algum momento isso deveria ser estudado, sabe? Inclusive, eu francamente acho que as pessoas que assumiram essa posição e que têm cargos de responsabilidade na classe médica, elas deveriam, em algum momento de lucidez e tal, deveriam ser investigadas e responsabilizadas por aquilo que estão fazendo, né? Porque eu acho que eu não vejo motivo para a pessoa ser credenciada a exercer medicina se ela está difundindo a adoção, por exemplo, do kit Covid, que a essa altura não tem trânsito em nenhum outro lugar do mundo, só o Brasil. Quer dizer, só o Brasil está certo, mas o Brasil é o pior cenário de epidemia do mundo atualmente. Como é possível que a gente esteja certo e todos os outros estejam errados? Né? Então não tem lógica nenhuma isso. Eu acho que essas pessoas deviam ser, depois, com serenidade e tal, mas elas devem ser responsabilizadas. Eu acho que a outra questão é entender o que há de errado nas faculdades de medicina. Quer dizer, se há alguma coisa de errado, se é possível associar esse negacionismo de um grupo de médicos ao tipo de treinamento que eles tiveram na faculdade, ou se isso, enfim, não sei, tem que entender o que está acontecendo, que é muito estranho. Sonhos. Esperamos que a gente consiga
aprender a tempo e correndo, né, Sabine? Mas a gente está Exato. quase chegando no final, gente. Olha só, a gente tem pouco tempo agora do nosso papo, voou. E eu acho que tem alguns pontos ainda que são muito importantes. Tem esse livro, assim, enquanto eu lia, mexeu comigo em muitos aspectos, né? Tem muitos aspectos do período escravocrata brasileiro, relatos, né, de como os escravos eram buscados, coisas que eu já tinha estudado em outras literaturas, outros livros, mas essa perspectiva da saúde é muito simbólica, eu acho que ela diz muito, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar agora, que tem um momento do livro que diz que acho que foi você, né, Sidney? No seu pós-fácil você comenta que há pouco dito sobre como as pessoas escravizadas, né, sequestradas de África, não eram tratadas em relação à saúde, assim, quase não se menciona. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse conflito entre a febre amarela e o desejo brasileiro do branqueamento deste país, que deu errado, estou aqui para provar, mas parece que existe uma insistência nessa política. Como a gente pensa que naquele momento, né, as pessoas negras escravizadas eram menos afetadas, hoje a gente já tem números comprovando que pessoas negras e pobres são mais infectadas pela Covid-19 por uma série de fatores, né? Sociais, né? Tem a questão do empobrecimento, tem a questão da estrutura da nossa cidade, onde essas pessoas estão vivendo, enfim, tem uma série de fatores. Mas existe, me parece, um deliberado fiquem expostos, né? Que foi um pouco que a Sabine disse aí, né? Fiquem expostos, 150, 250 reais, fome, trabalhem, vocês que estão no comércio, nos trabalhos que exigem trânsito. Então, parece que o Brasil não desistiu do branqueamento. Então, essa provocação eu deixo para o Sidney e já vou deixar uma provocação para a Sabine. Pensando em ciência, né? Porque por mais que, como o Sidney trouxe, a gente tem aumentado a diversidade nas nossas universidades, na ciência, por exemplo, assim como em vários outros cursos, essa diversidade não é real. E a gente tem um problema de números, né, no Brasil. Então, o movimento negro, ano passado, reclamou muito sobre como as coletas, né, das consultas no SUS, por exemplo, não são racializadas. E como isso impacta, inclusive, os estudos científicos, né? Hoje a gente sabe que as pessoas negras têm uma série de comorbidades que nos deixam mais vulneráveis, né, à questão da Covid. Então, os estudos médicos, né, uma série de estudos apontam isso também por vários fatores, mas também existe um certo descuidado aí, pensando em como a gente pode pensar a ciência em populações específicas e suas necessidades. Então, deixa a provocação para você, que trabalho você acha que a gente ainda precisa fazer em diversidade e ciência? São esses dois ganchos. Então, Samaya, sobre a coisa do embranquecimento, na verdade, a partir da década de 1870 do século XIX, essas teorias científicas europeias, teorias do racismo científico europeus, elas começam a entrar com muita força no Brasil. Tá? Inclusive, eu fiz uma pesquisa nas Análises Brasilienses de Medicina, que eu usei bastante no pós-fácil, e a palavra raça, ela praticamente não existe antes do final da década de 60 e ela explode nos anos 70. Essas teorias racistas europeias, elas interpretavam que o cruzamento entre raças causava um híbrido degenerado. Então, a mestiçagem resultaria em degeneração. No Brasil, quando essas teorias racistas europeias se tornaram cada vez mais importantes e conhecidas, os bem-pensantes brasileiros ficaram numa sinuca de bico, porque, afinal, o Brasil tinha uma população muito, muito mestiça, né? Por vários motivos, inclusive por causa da violência sexual constante contra as mulheres escravizadas. Então, você tem uma quantidade muito grande de mestiçagem como característica da população. Então, o problema é como garantir um futuro para um país se esse povo mestiço é, por definição, degenerado,
segundo essas teorias racistas europeias, né? Então, a ideia é promover a grande imigração, promover a vinda de europeus em massa, para que a continuação da mestiçagem num panorama demográfico diferente, com um número cada vez maior de europeus, e com a ideia de que a raça superior prevaleceria a longo prazo, os negros desapareceriam da população brasileira. Não estavam chegando mais negros pelo tráfico africano, mas chegando mais e mais europeus, a continuidade da mestiçagem, com o tempo, levaria ao embranquecimento, porque a raça branca superior prevaleceria no longo prazo. Então, você inclusive, fazia um cálculo, durante aqui um século só era branco no Brasil, esse tipo de situação. Inclusive, no início do século, em 1911, se não me engano, tem um Congresso Internacional das Raças, em Londres. O representante brasileiro, que é o João Batista de Lacerda, que era diretor do Museu Nacional, ele faz um discurso argumentando que o Brasil está caminhando para um branqueamento, para ser uma população totalmente branca. Então, isso influencia muito a questão da febre amarela, como a doença era vista e tal, e influencia muito as próprias políticas de saúde pública do período. Então, eu quero ver como a Sabine se sai do desafio que você mandou para ela. Tranquilo debater essa questão aqui nos meus apontamentos finais, né? Não, na verdade, Semaia, o que você traz é muito, muito importante. Eu até brinquei que daria para ficar aqui, a gente ficar horas só debatendo esse ponto da questão da diversidade, sobretudo diversidade racial na ciência. Por quê? Quando a gente fala de produção científica, a gente fala, né, de cientistas que estão trabalhando para a compreensão do mundo, de problemas como uma doença, como a Covid, e para a solução dessas doenças, dessas questões, e isso em várias áreas do conhecimento, né? Não dá para se pensar em produzir, entender um fenômeno ou produzir um conhecimento sem diversidade. Porque o fenômeno afeta todo mundo, afeta o homem, a mulher, o jovem, o mais velho, o branco ou o negro. Então, não tem como excluir uma parte da população dessa interpretação de mundo e do pensamento das soluções. Porque eu não posso pensar, né, supondo aqui que a gente está pensando em questões do Covid, eu e um monte de mulher branca. A gente vai ter a leitura, a experiência, o background de mulher branca interpretando o mundo. A gente precisa ter diversidade. A gente precisa ter diversidade, óbvio, do ponto de vista social básico, é óbvio, eu não deveria nem ter que discutir isso, mas eu sempre gosto de trazer o argumento de que a diversidade, ela melhora a qualidade da ciência. As melhores universidades do mundo têm equipes diversas, cientistas diversos, inclusive em termos de origem, até de religiosidade, e obviamente de gênero e de raça, porque são pessoas com diferentes perspectivas, leituras de mundo, são pessoas que trazem, né, experiências e análises diferentes, e isso leva a soluções muito mais inovadoras. Então, a ciência precisa ser diversa, ela não pode, a gente não pode nem pensar em não debater isso, ela tem que ser diversa. Ainda mais, obviamente, no Brasil, né, que é um país de maioria negra. Como que a gente não vai ter cientistas negros? Só que quando a gente olha os dados, e eu fiz um levantamento sobre isso, eu gosto muito de fazer levantamento de dados nas análises que eu escrevo na Folha de São Paulo. E aí, no mês da consciência negra, em 2020, eu fiz uma análise de dados que mostrou o seguinte, que na pós-graduação brasileira, que é onde está os cientistas em formação, e é onde está o grosso da produção científica, né? A produção científica no Brasil ela é feita, sobretudo, em universidades, nos programas de pós-graduação. A grande mão de obra são os mestrandos e doutorandos. Na pós-graduação brasileira, só 1 em cada 4 mestrandos e doutorandos é negro. E quando a gente vai para algumas áreas, esse número cai muito. Uma dessas áreas é a medicina. Então, na medicina, hoje no Brasil, só 1 em cada 10 pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, que são as pessoas que fazem pesquisa científica em medicina, 1 em cada 10 é negro. Isso é um desastre, isso é um absurdo, isso a gente deveria ter um olhar totalmente, né, a gente precisa resolver isso. Bom, nessa discussão, gosto de lembrar que houve uma discussão
sobre cotas em pós-graduação. A gente tem cotas em graduação no Brasil há alguns anos, em algumas universidades, depois se virou uma política maior, as federais todas têm, e como lembrou Sidney, isso tem funcionado bem. As cotas em pós-graduação foram a último passo, a última canetada da presidente Dilma Rousseff antes do impeachment. A última decisão assinada por ela foi a instituição de cota racial na pós-graduação. Foi imediatamente antes do impeachment. O que o ministro Abraham Weintraub, do governo atual Bolsonaro, quando ele saiu do MEC, o que ele fez como último ato? Ele desfez a obrigatoriedade de cotas na pós-graduação. Então, quando a gente fala de que a ciência precisa ser diversa, que a pós-graduação precisa ser diversa, a gente está falando de uma questão política, existe um posicionamento ideológico, né? Se eu desfiz uma ação que visava trazer um pouco mais, né, de uma população que está excluída dos cientistas de informação, eu desfiz isso sem uma justificativa, porque não tem, eu estou dando um posicionamento político. Então, hoje, a gente não tem mais essa obrigatoriedade no país, desde uma decisão, né, que foi tomada pelo ministro quando ele saiu, a gente não tem essa obrigatoriedade, então a gente nem sequer está discutindo isso, o que é muito grave. Então, a gente tem que discutir, e tem que discutir abertamente, é uma discussão dolorosa que a gente tem que fazer. Não tem como fazer ciência sem ter diversidade. A gente tem que encarar os números e dar um jeito de resolver essa questão, lembrando que a população negra, ela sempre foi excluída desde a educação básica, né? A gente estava falando de eugenia, eu lembro de um trecho da Constituição da época da ditadura getulista que dizia que a educação será prioritariamente eugênica. Quer dizer, a gente dizia que a educação seria eugênica. E só na Constituição de 88 que a gente diz, não, a educação vai ser universal para todo mundo, então todo mundo tem que ter acesso à educação básica. Aí a gente começa a trazer, um pouco depois, 2 décadas depois, falar, todo mundo tem que ter diversidade na graduação. Agora a gente tem que falar da formação dos cientistas, né? Então é muito importante a gente trazer esse ponto. Obviamente agora no âmbito da Covid, né, um problema mundial, não dá para pensar em soluções para a Covid sem diversidade. É louco, né? A Constituição de 88 que mudou várias coisas. Eu nasci em 88, né? Para ver como é recente o negócio, né? Mas, enfim, mesmo com todas as avalanches contrárias, a gente tem tentado fazer um movimento de avanço. Eu acho que o nosso papo passou por vários desses aspectos e acho que o livro mostra uma realidade que muito ainda está entre nós, né? Mas muito mudou. Uma delas é a vacina, né? A vacinação, o SUS. Aqui fala muito das questões sanitárias, das condições sanitárias do Rio de Janeiro naquela época e como a gente avançou nisso, embora o saneamento básico ainda seja muito precário no Brasil, em vários estados, em várias regiões como o Norte, Nordeste e até mesmo em São Paulo e Sudeste, mas a gente tem avançado, né? Então, para a gente fechar real oficial agora, gente, o que a gente não pode deixar de aprender nesse período, né? O que a gente precisa sair daqui aprendidos, né? Porque eu acho que o que os cientistas, não é, Sabine, têm dito essa não será a última pandemia, ou seja, né? Ou a gente, de fato, coloque em prática, né? E muda as nossas opções políticas e sociais, porque, como a gente disse aqui, tudo passa por escolhas, né? Por condições sociais e políticas que têm sido escolhidas ao longo dos últimos anos. Então, na opinião de vocês, pensando aí nessa crise que a gente tem vivido agora, mas com o nosso histórico, o que a gente precisa sair daqui aprendidos? Olha, eu acho que fundamental é entender a importância da ciência para a sociedade. Cada vez mais a gente vive numa sociedade de conhecimento, sem o tipo de destruição que a humanidade causou ao planeta hoje em dia. Ela chegou num ponto hoje em dia que, se os governos não forem governados pelo conhecimento que se produz a respeito das mudanças climáticas, a respeito da possibilidade de novas pandemias e tudo mais, o futuro é inviável, né? Quer dizer, é preciso ter controle sobre a ideia de desenvolvimentismo, de desenvolvimento econômico,
é preciso disciplinar a economia em função das necessidades do planeta e das pessoas, e não se faz nada disso sem ciência. Com isso, eu não estou querendo colocar a ciência em nenhum trono. A ciência é uma produção humana, ela chega de erros, ela precisa ser controlada o tempo inteiro, mas hoje em dia a gente tem uma institucionalidade da ciência que é muito importante. Nós não estamos na época do racismo científico que foi a ideologia do nazismo, por exemplo, né? Até pelo acúmulo de erros brutais da própria ciência contra a humanidade. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito diferente daquela que existia no início do século XX. Toda essa cultura de análise dos pares, de controle da produção científica, faz com que a gente nunca vai ter segurança absoluta, mas a gente tem um sistema que tem que ser constantemente aperfeiçoado, vigiado e tal, mas não há futuro para a humanidade sem ciência. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Os governos precisam ser governados pelo conhecimento. Eu vou na mesma linha, Semaia. Bom, eu sempre defendi ciência, inclusive, faço das palavras do Sidney as minhas. Não defendi ciência como se fosse, né, um time de futebol ou, sei lá, uma religião, mas defender a ciência como a prática que a gente mais tem controle, que a gente mais pode confiar para a compreensão do mundo e para soluções dos problemas, até porque a própria ciência vai se resolvendo, né? Quando identifica, né, uma questão, um problema, um estudo que deu errado, aí retrata o estudo, a própria ciência vai se regulando, e isso tem dado muito certo, é o sistema que mais dá certo hoje. Então, a gente tem que basear as nossas decisões e as políticas públicas, né, nas evidências científicas. Agora, eu acho que o aprendizado, ele está totalmente relacionado à questão de como a gente olha a ciência, como a gente olha o investimento em ciência. A gente tem tratado a ciência muito como um custo. Fazer ciência custa caro. Né? Para que eu preciso compreender a natureza, por exemplo? Para que eu preciso ter cientistas especialistas em mudanças climáticas? Bom, a Covid é uma zoonose, é uma doença foi trazida por um animal. A gente precisa de pesquisadores em biodiversidade, que são os que trabalham com zoonose, né? Então, a gente precisa de pesquisadores em todas as áreas. E se a gente não investir em ciência, vai sair muito mais caro. Hoje, na questão das vacinas, a gente está vendo isso. Comprar uma vacina pronta, ainda mais vendida em dólar, com o dólar que está uma fortuna, é muito mais caro do que desenvolver, a gente conseguir produzir um conhecimento no lugar de importá-lo. Além de a gente conseguir ter um pouco mais de controle do processo e não ficar dependendo da boa vontade da exportação desse conhecimento, né? Então, a gente tem que investir em ciência cada vez mais para a gente conseguir ser uma sociedade moderna e se desenvolver. Não existe nenhum país do mundo desenvolvido sem uma base científica sólida. Aprendi muito, agradeço. E microfones abertos para a gente se despedir, se vocês quiserem fazer algum comentário a mais. Adorei. Faltou alguma Aprendi coisa? muito também. Foi uma conversa ótima. Isso eu posso, talvez, agora aqui numa última frase, puxar a sardinha para o meu lado também, da importância das ciências humanas, né, Sabine? É verdade. Porque todo o entendimento, por exemplo, da importância da diversidade na ciência tem a ver com o conhecimento da longa história de injustiças raciais e sociais que fazem com que, se a gente não entender isso direito, até a defesa da diversidade na ciência fica mais difícil, ou a gente não entende direito por que é importante fazer isso, tá? Então, Exato. Ciência e justiça social são coisas que precisam caminhar juntas, e para a parte da justiça social a gente precisa da história, da sociologia, da literatura, para criar uma sensibilidade e uma compreensão de como essas coisas devem caminhar juntas. Só queria dar uma puxada, só para não... Né? Quando a gente fala de ciência, pode não ficar claro isso, mas eu estou falando de qualquer tipo de conhecimento que tenha um rigor de demonstração e prova e tal, que seja também arte narrativa, como a história é, mas que também é baseado em procedimentos de demonstração e prova que são fundamentais para a gente entender o mundo que a gente vive, né? Estou incluindo até a senhora, estou incluindo
as nossas ciências menos duras no conceito de ciências, que todas devem ser defendidas e entendidas, né, na sua importância conjuntamente. Eu tenho certeza que você também acha isso, Sabine. Eu só queria puxar um pouco para... Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Como eu já disse no início, eu sou grande fã da Biblioteca Mário de Andrade. Quando a gente podia estar presencialmente, eu sempre estive lá. Inclusive, eu fiz o doutorado na Unicamp morando em São Paulo, e parte da minha tese eu escrevia lá. Então, nossa, eu gostava muito de trabalhar lá, gosto muito da biblioteca, e acho essa iniciativa maravilhosa, né, de levar e debater assuntos tão importantes como que a gente trouxe hoje pela internet e permitir que a informação se dissemine. Então, parabéns pela organização, prazer estar aqui com você. Semana a gente já se encontrou mais ou menos, né, em outros debates na pandemia, e prazer conversar com o Sidney, que deu uma aula aqui para a gente. Obrigado a vocês, muito legal, prazer conhecê-los. Obrigado à Biblioteca Mário de Andrade. Espero que a gente reproduza isso algum dia ao vivo e talvez num período mais feliz da história do país, né? Que a gente possa confraternizar depois e comemorar um outro tempo. Tomara. Isso aí. Muito bom. Tchau, gente.